Ô, Bicho, eu vou te contar um negócio, ô Artuzão. As lives, cara, me salvaram durante a pandemia. Uhum, Durante a pandemia, tive lá um processo depressivo bem ruim. E uma das coisas que mais me ajudou, parceiro, foram as lives. uhum. Então eu sou muito grato a todas as pessoas aí que assistem a gente, porque elas me ajudaram. Tá vendo que legal? Me ajudaram a me curar, né? Então eu acredito que além, né, do fato das lives nos ajudarem a divulgar, né, o nosso trabalho, a divulgar a informação científica, eu faço muito também por uma gratidão que eu tenho com o pessoal, sabe? Eu tenho essa gratidão muito grande com o pessoal. E hoje foi engraçado, Arthur, que quando eu fui abrir a outra live com a Cris, Uhum. foi aí que eu me dei conta que já tinha muitos dias que eu não fazia live, né? Devia ter uns 5 dias que eu não fazia live. Aí eu fiz assim, poxa, tava sentindo falta. Então é isso, cara. Tem esse significado particular aí e essa Ah, gratidão que eu tenho a todos vocês que acompanham o trabalho da gente. durante a pandemia foi que eu comecei a fazer live também, cara. Eu sempre, assim, nunca fui de expor o que eu fazia nem nada, né? Sempre trabalhei muito naquela época, apesar de já estudar medicina metabólica há alguns anos, sempre trabalhei muito em hospital convencional, né? Como você sabe. E durante a pandemia eu acabei começando a fazer lives com um colega também sobre o Covid, né? Então, para você ter uma ideia, a gente tem uma live, cara, gravada, né? Com 2 semanas de pandemia, né? Que a gente explicou com 2 semanas, isso em abril, né? Abril, março, se eu não me engano. Março para abril. A gente criticou o lockdown, falou que se passasse de 1 semana a 15 dias viraria política, isso em abril de 2020, né? E a gente foi falando e explicando cada coisa. Cara, tá tudo gravado. Abril de 2020, cara. É impressionante Arthur, assim. E assim, a é gente sabe. engraçado como a gente é sintonizado, porque em março de 2020 eu e o Ícaro fizemos a mesma coisa. Tá tudo gravado, é só o pessoal procurar que encontra. E a gente descendo o pau e um monte de atitudes imbecis que estavam sendo tomadas na época e que hoje todas as publicações estão confirmando que foram muitas atitudes estúpidas, só que você não vê sair uma linha na mídia, né? Exato, exato, né? Então, assim, a gente já estava antevendo as coisas e não é porque a gente soubesse mais, não. É simplesmente porque a gente observa empiricamente as coisas, né? E o argumento que a gente usou, um argumento histórico, que quando você tem um tipo de doença X, a precaução que se usa é Y. E dessa vez está sendo ao contrário. Então, qual a justificativa? Não tem e nunca vai ter. Então a gente falou, olha, isso aqui tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada e não deu outra, né? É aquele meme do cara pintando a cara de palhaço, né? Mas é só até achatar a curva, né? Aquilo ali não fazia sentido, né? Tinha Nenhuma. um malabarismo matemático para dizer que vai achatar a curva, para dizer que você vai aumentar o número de insumos, né? Mas, cara, é bizarro, né? A gente até Ah, deu uma chance, né? Olha, pode ser que por 1 semana, duas, que isso aí faça sentido, mas se a gente pensando agora retrospectivamente, nem isso fazia sentido, né? Até Arthurzão, porque, até porque, domingo. Fale. até porque a possibilidade de você aumentar os insumos de forma aguda para se contrapor à onda que estava vindo é nula. Então não se justifica, né? Até porque os insumos que estavam sendo aumentados não iam ajudar em quase nada ou nada, Exato, né? Como exato. foi confirmado depois. Domingo que vem, eu e o Ícaro vamos estar fazendo a live passando a régua em tudo isso. Então, nesse domingo que vem, pessoal, à noite, ainda não tem horário exato, acho que é 20 horas. Eu e o Ícaro vamos estar fazendo uma live bélica. Cuidado aí, cuidado, porque a A patrulha, gente a toma, a patrulha, patrulha está em a cima. patrulha Mas é você sabe, complicada. mas sabe a coisa legal, o Arthur? A patrulha está em cima, muito da estupidez permanece, infelizmente,
Mas, cara, tem uma coisa legal, sabe o que que é? É que dá para se segurar por um tempo, mas chega uma hora que a verdade aparece. Isso. Sabe? E agora a verdade está aparecendo de formas que as pessoas vão ter um grande nível de revolta. Porque foram induzidas ao erro em diversos aspectos, até nesses aspectos que envolvem agulhas e inoculações. Sim. Então, assim, eu estou esperando, eu quero ver quem vai passar a régua, como é que vai ser essa passada de régua. Fora do Brasil, em muitos lugares já está acontecendo, só que também não aparece aqui. É interessante essa seleção de informações, né, bicho? Eu acho fantástico essa seleção de informações, né? Como se fosse uma coisa sem nenhuma importância. Mas vamos observando. Vamos sim, vamos em frente, né? Graças a Deus, acho que nosso papel de médico nunca foi e nunca será tão importante como foi na pandemia. Perfeito. Né? A minha atuação, claro, fiz algumas lives, né? Mas foi muito mais intra-hospitalar do que extra-hospitalar. Né? Eu consegui fazer algumas modificações de terapêutica antecipadamente, né? Fui muito criticado dentro do próprio hospital, né? Por exemplo, eu comecei, para você ter uma ideia, a gente vai conversar um pouquinho aqui antes. Eu comecei, para você ter uma ideia, a anticoagular os pacientes em março, certo? Na terceira semana de março da UTI, porque eu observei que eu tinha um melhor prognóstico e eu observei também que na diálise contínua, que você usa heparina continuamente, os pacientes estavam se recuperando melhor de marcador inflamatório, de tudo isso. Observei também os estudos da Itália, que já vinha com mais de um mês de pandemia, nas necrópsias, muito Coagulação. microembolismo, né? Na vasculatura, principalmente pulmonar. Então você tinha uma doença altamente trombogênica, inflamatória e trombogênica. E a anticoagulação fazia todo sentido e estava dando certo no paciente que estava fazendo por outro motivo. Cara, eu anticoagulei todo mundo. Na minha UTI. O que aconteceu? O cara caiu de pau em cima de mim, né? Porque o que é que você está fazendo que não tem nada a ver. Eu deixei tudo anotado, explicado por que eu estava fazendo. Aí beleza, segurei e apanhando. E a minha UTI melhorando. Quando foi com cerca de 2 semanas depois, saiu um protocolo, se eu não me engano, foi da Cleveland, mandando anticoagular todo mundo. Um protocolo que não foi baseado em estudo, um protocolo que foi baseado em observação empírica também. Que é o que a gente tinha. Mas que saiu no papel. Então, todo mundo do hospital passou a fazer a coisa, da cidade, na verdade. Quando botam no papel fica santificado, você sabe. Isso, né? Então todo mundo passou a fazer a coisa. Você acha que alguém veio falar comigo e pedir desculpa? De jeito não. Doidinho, não sabe de nada. Você é um maluquinho. Mas deixa. O Arthur, o que me deixa mais puto é que quando estava em março de 2020, a gente tinha já muitas informações. A gente não estava com tudo desvendado, mas a gente tinha muitas informações para trabalhar sim. Então se tu soubesse o que eu fiz, se tu soubesse o que eu fiz na primeira semana de pandemia, quando chegou o primeiro paciente aqui em Fortaleza, eu estava na UTI de plantão, certo? Eu vi esse primeiro paciente logo depois que ele chegou, tá? E assim, um caos total, né? Um caos, ninguém sabia como era paramento, nada. E eu, a partir desse momento, eu fiz o seguinte, cara. Eu tirei uma semana sem trabalhar, 0, e fui só estudar. Eu passei uma semana sem fazer nada, só estudando, de lockdown, porque eu só estava estudando. Depois dessa semana, aí sim eu comecei a trabalhar valendo e fui pegando atualizações. Cara, a minha conduta era totalmente diferente da do pessoal, né? Mas por quê? Porque eu fui atrás de saber o que é que a gente tinha de informação naquele momento. Tudo que eu estava fazendo era correto? Não. Mas tudo que eu estava fazendo era o melhor que se podia, com certeza, naquele momento. E eu fui
podendo modificar essas coisas durante o desenrolar, né, do que ia acontecendo, do que ia surgindo de informação, né? Então, assim, graças a Deus, nosso papel na pandemia foi muito bem cumprido, né? E a gente pôde ajudar muita gente nesse sentido. Muita gente não teve êxito, né? Obviamente, que a gente não domina tudo. Mas, graças a Deus, a gente pôde sim impactar positivamente, não só nos que a gente tratou, né? Que eu tenho uma equipe de terapia intensiva, né? Então, eu consegui fazer um protocolo para mais pacientes, protocolo entre aspas, né? Que a gente individualizava, mas a diretriz, a nossa ideia era a mesma. A espinha dorsal é a mesma, né? Isso. E a gente pôde também contaminar de forma positiva vários outros colegas que vinham tirar dúvida na humildade, né? E a gente foi devagarinho impactando muito positivamente, cara. Uma cidade aqui de 2 milhões de habitantes, né? Que teve sim um sucesso terapêutico nos hospitais que a gente atuou, muito diferenciado, né? E graças a Deus a nossa taxa foi muito diferenciada e a gente pôde passar isso aí, que é o mais importante, né? Infelizmente a gente não divulgou isso aí, porque a nossa carga realmente de trabalho era insana, né? Era incompatível com a gente continuar até tendo uma vida social mínima, era incompatível, né? A gente fez lives, mas até filosóficas para desopilar, eu e o pessoal da minha equipe, e o resultado disso foi o quê? Um impacto muito positivo e na nossa mente também, porque a gente conseguiu impactar muito positivamente, né? As pessoas, amigos que chegavam, né? Familiares também que a gente tratou, né? Que a gente via a diferença de outros profissionais que não usavam certas coisas porque não tinha evidência, não usavam certas coisas porque não estava no guideline, não usavam certas coisas porque fulano de tal falou, então não presta. Então a gente viu que implementando as coisas baseado puramente em ciência, a gente conseguiu impactar muito positivamente, cara. E assim, esse foi o grande legado da pandemia, a gente conseguir. E eu acho que nunca mais a gente vai conseguir ajudar da forma que a gente impactou na vida das pessoas dessa forma, né? Arthur, você sabe o que acontece? Vocês fizeram ciência. Só que muita gente hoje esqueceu o que é ciência. Então hoje o pessoal acha que ciência é o que está publicado no papel. Eu acho engraçado isso, porque ciência nunca foi isso. Né? E assim, nada contra o que é publicado, mas você sabe que a qualidade média das publicações hoje em dia é muito baixa. Porque hoje se publica por qualquer motivo. E isso não ajuda. Né? Eu gosto de dizer sempre para os meus alunos o seguinte: gente, vocês querem estudar as publicações mais recentes? Tá bom, mas primeiro vocês dominam o livro-texto, depois vocês vão para as publicações mais recentes, porque senão vocês não vão saber nem crivar a informação que está na publicação mais recente. Então vocês fizeram ciência, parceiro. Foi o que a gente tentou fazer. Você vê aqui, ali em março, às vésperas de começarem os travamentos, né? Eu cheguei a juntar uma quantidade enorme de artigos e mandar isso para as vias, teoricamente, que seriam vias decisórias aqui e tal. Cara, não teve nem eco, sabe? Os amigos que levavam isso às autoridades, né? Diziam: Dolfo, o pessoal não quer nem ler, porque o medo, ele era político. E isso me deixa muito chateado, porque a gente percebe que houve muito mais movimento político e econômico do que movimentos interessados em tratar as pessoas. E especialmente por parte daqueles que diziam estar tratando as pessoas. Isso é triste. Os mais afetadinhos, os mais que diziam que queriam salvar vidas e tudo mais, foram os que mais fizeram bobagem. E os que mais proporcionaram condições para que as pessoas sofressem. Então, cara, não vou mentir para você, isso é um tema que me deixa extremamente irritado, sabe? Porque eu te falo, Arthurzão, não precisava ter acontecido nada do que aconteceu. Tudo teria sido diferente se tivessem simplesmente deixado a gente trabalhar, né? Mas aí, isso aí é tema para um dia que a gente quiser fazer uma live para a gente passar raiva. Sabe aquelas lives com ódio? Fica para outro dia. Hoje eu vou fazer uma live alegre. Melhor. Não é? É melhor. Porque uma live dessa vai ser a live de domingo com o Ícaro, que eu sei que nós vamos ficar os dois putos da vida.
Vou assistir, vou assistir. Ah, amor, pô, satisfação, cara. Mas ó, antes de tudo, parabéns, tá? E isso que vocês fizeram é o que todos deveriam ter feito. Que a gente tivesse divergências de conduta e fosse ajustando isso faz parte, Sim, né? sim. E isso é o que tinha que ter acontecido, e não essa imbecilidade de impedir a gente de questionar, de impedir a gente de propor novas abordagens, né? Ou de vir com afirmações pseudocientíficas bem estúpidas e bem ignorantes, do tipo, não vai usar isso porque não tem evidência. O animal, a doença nova chegou agora, como é que você quer ter evidência? Então, realmente, é um negócio complexo, né? E vocês mataram a pau. Parabéns. Aqui o trabalho da gente é mais clínico. Aqui a gente não trabalha em unidade hospitalar. Uhum. Então já foi um trabalho diferente. Eu trabalhei sempre com o pessoal do Médicos pela Vida, né? E assim, foram muitos atendimentos. Eu estava contabilizando, passaram provavelmente mais de 1000 casos na minha mão. Por quê? Porque é clínico. Então é uma abordagem mais simples. Nós não tivemos nenhum tubo. Nenhum tubo. Nós tivemos uma internação hospitalar com máscara de VNI. E tivemos nenhum óbito. Por quê? Porque somos gênios? Não. Apenas porque a gente seguiu aquilo que os colegas estavam vendo que funcionava. Parabéns. Não é? Mas você vê, Arthur, isso aqui é interessante. Infelizmente naqueles picos eu não atuei nessa frente que você atuou, porque eu estava completamente imerso na outra ponta, né? Em quem Mas já você chegava. estava, cara, você estava na ponta onde o pessoal morria. Exato. Então, assim, isso é importante demais, porque entenda, a conduta que você teve, que a gente teve aqui, eu acredito que é a conduta que todo mundo deveria buscar. Não é a mesma conduta que a gente, não estou falando que a gente fez certo, os outros fizeram errado, estou falando do pensamento. Olha, a gente tem que buscar achar uma solução. Porque você quer ver uma coisa, Arthur? Poucas vezes eu vi uma proposta tão estúpida quanto você, no meio de uma pandemia, querer criar uma vacina. Isso é de uma estupidez tão abissal que eu fico pensando, velho, quem é que propõe um negócio desse? Está assistindo o filme de Hollywood, né? Onde você encontrou o macaquinho, agora vamos fazer a vacina e vamos salvar a humanidade. Pô, pessoal, desculpa, mas na realidade não funciona desse jeito. Quando você está no meio de uma doença, você tem que achar um tratamento. Perfeito. Não é? Tem que achar um tratamento. E foi isso que a gente buscou. O conceito de vacina não é esse. É conceitual, né? É conceitual, não tem nada a ver com isso, né? Vacina Exatamente. é prevenção, não vacina é tratamento. Prevenção. Né? Inclusive, não impactou na descida das curvas, porque a gente observou antes. Então, assim, tá tudo documentado. Por mais que queiram reescrever a história, né, e não vão conseguir. dizer que a vacina diminuiu curva ou a vacina... Não. É simplesmente mentira. É mentira. Simplesmente mentira. Isso está documentado, né? É mentira e está Não documentado. é nem sua opinião nem minha, né, Arthur? Não é nem sua opinião nem minha. Isso está documentado, né? Assim como estão documentadas cada vez mais. Verdade. Eu até queria que fosse verdade. Eu queria. Também. Infelizmente, lógico. não. Não é. Não, você vê uma coisa, assim como estão documentados os problemas agora, né? Consequentes ao uso da suposta cornucópia da solução do problema, e que está causando mais problemas do que resolvendo qualquer coisa. Mas vamos para o nosso tema. Rapaz, você é muito parecido comigo, velho. Não vai prestar esse negócio, não. Que vai longe, viu? Não é? Que vai longe. Cara, esse tema, hoje quem escolheu o tema foi o pessoal. Porque o Arthurzão escolheu outro tema, hoje eu escolhi esse tema. Falar com vocês sobre exercício físico e longevidade. Né? Arthur, quando eu lancei esse tema, o que você pensou logo? Fala aí, pessoal. Amigo, eu acho que é o que eu coloquei na descrição hoje. Não sei se você chegou a ver, né? Mas o que eu coloquei na descrição, porque a gente tem uma dualidade em relação ao exercício físico. Né? A gente tem a questão de muita gente advoga, olha, você precisa caminhar para você melhorar a sua saúde, você precisa se movimentar para que você melhore a sua saúde, mas ninguém sabe a forma correta de fazer isso. E muito pior, o pessoal não sabe que fazer isso, uma intervenção tão boa como a atividade física de forma inadequada, pode ser perigoso também. Inclusive, pode acelerar o processo de envelhecimento.
né? Então, é uma arma que a gente pode usar para o bem ou usar para o mal. A gente pode usar favoravelmente ou contra a gente, né? Então, eu acho que a grande reflexão é essa, né? A gente pensar um pouco na questão das bases energéticas, dos exercícios para cada pessoa, da individualização, do poder endócrino do músculo, que é um órgão endócrino, né? A comunicação dele com os outros sistemas, com o nosso equilíbrio hormonal, com tudo isso. E quando a gente faz isso de forma inadequada ou não faz, aí sim eu posso ter muito prejuízo, né? É mais ou menos essa a minha ideia. A ideia é excelente, está dentro justamente do tema. Você vê, né, Arthur? Eu noto hoje as pessoas mais atentas à importância da atividade física, mas às vezes sem compreender muito bem a diferença, por exemplo, Arthurzão, entre atividade física e esporte. Né? Porque tem uma diferença. Total. Pessoal, fundamentalmente, se eu estou fazendo exercício físico, atividade física, eu estou operando dentro dos meus limites. Se eu vou me tornar um esportista, eu vou tentar ultrapassar os meus limites. Operar dentro dos meus limites, a rigor, só vai me trazer saúde. Ultrapassar os meus limites pode me tirar saúde e levar, por exemplo, o que o Arthur falou, até um processo de aceleração de alguns aspectos do envelhecimento, que vai depender da modalidade, do grau de esforço, né, e da bioenergética envolvida, né, e que vai depender, obviamente, de alimentação, sono, todas as questões de hábitos que a gente sempre fala, né, tá tudo isso está conectado. Então, você vê, né, Arthur, porque é muito comum as pessoas acharem, não, olha, eu estou fazendo muito exercício, então isso vai ser bom para a minha saúde. E será que vai ser bom para a sua saúde? É? Será que o exercício é adequado para você? Será que as metas que você estabeleceu para si, elas são de fato adequadas? Ou pior, Arthur, será que você fazer exercício para alcançar essa meta cheio de droga, como muita gente faz hoje, vai te ajudar em alguma coisa? Não, irmão? Você já sabe o que eu vou falar, né? Eu sei porque eu concordo. Você já sabe o que eu O caminho vou não é falar, esse. né? Mas assim, né? Baseado até nas dúvidas, Adolfo, que eu coloquei uma caixinha hoje também do nosso tema, né? Muita gente, assim, olha, é o que chega muito, né? Não só hoje, mas sempre chega essa pergunta. O aeróbico é melhor para a saúde cardiovascular? O anaeróbico é melhor para a saúde, sistema nervoso central? Sei lá. As pessoas querem muito diferenciar um exercício aeróbico de um exercício anaeróbico, pegar aquilo ali, se agarrar e colocar para frente. Gente, não é assim, tá? A questão que a gente divide aeróbico e anaeróbico, a gente não está falando do exercício em si, tá? Qualquer exercício pode ser anaeróbico ou aeróbico. A gente está falando em vias de produção de energia aeróbica ou anaeróbica a nível mitocondrial. Então, qualquer exercício, se eu mudar frequência e principalmente intensidade, que está ligada à frequência, eu posso transicionar, por exemplo, uma corrida, se eu estiver com minha frequência cardíaca dentro da minha VO2, né, correndo, eu tenho um bom condicionamento, ser um exercício aeróbico, glicolítico, aeróbico, beleza, não está me trazendo estresse oxidativo, mas se eu não tenho um condicionamento tão bom, eu ultrapasso o meu limite, minha frequência cardíaca dispara, estou falando de forma grosseira, esse exercício ultrapassa certo limiar da minha capacidade e se torna anaeróbio. Ou seja, ele se torna mais inflamatório, ele se torna maior produtor de radicais livres. E isso aí é extremamente tóxico, né? Como o Adolfo falou, o que acontece com os atletas de alta performance, eles estão sempre ultrapassando os seus limites. Para o quê? Desempenho, para atingir certa meta, tá? Então é uma escolha deles ultrapassar o limite. Mas a gente sabe que quando a gente ultrapassa esse limite, a gente tem um maior estresse oxidativo. A gente tem um desencadeamento de cascatas inflamatórias e hormonais
que são prejudiciais. Então, esses atletas, né, esportistas de alto rendimento, têm que ter, sim, um acompanhamento para, pelo menos, remediar o impacto desse estresse oxidativo contínuo, né? Então, não só quem pratica competição, mas aquele cara que é viciado, né, tá fazendo Ironman, tá fazendo corrida longa todo dia, esse cara tá sob estresse oxidativo gigantesco, né? E não sabe que está, né? Tá ali envolto por endorfina, né? Beta endorfina do exercício físico, né? Se sentindo bem, magro, né? Porque tem a catecolamina, lipólise lá em cima. Então, assim, tá com um corpo legal, tá magro, não tá com sobrepeso, tá se sentindo bem, mas o estresse oxidativo tá lá em cima. E o que é que acontece? Um envelhecimento precoce da artéria, né? A gente vai ver isso na pele com alguns anos. E esse envelhecimento da artéria causa o quê? Lesão vascular, que aí vai causar morte precoce, com infarto, com AVC, com arritmia, né? Gerando essas doenças que matam subitamente, né? Porque a gente tem uma grande variação nessa resposta hormonal muscular que vai me determinar se eu tenho por exemplo, a interleucina que regula a angiogênese. Então, eu posso regular essa angiogênese, que é o quê? Um crescimento do vaso, para o bem ou para o mal. Para o bem, um vaso que se prolifera com uma vasodilatação bacana, que eu tenho uma circulação colateral bacana, que eu tenho uma camada íntima, que é a camada muscular bacana, ou um vaso que se prolifera de maneira irregular, que eu vou tender a ter tortuosidades, inflamação, estresse oxidativo de parede, espessamento e stiffness, né, que é endurecimento da camada muscular, e ela perdeu o seu potencial de regulação, levando a pressão arterial aumentada. Então, eu vou ter uma série de coisas que vão piorar o meu metabolismo, vão gerar doenças crônicas, né? E isso é o que vai determinar a gente escolher um exercício bom, né, para o bem, intensidade boa, ou fazer isso de forma inadequada, né? Perfeito. Perfeito. Você vê, tudo exagero é ruim, né? Tudo exagero é ruim. O que não quer dizer que a gente não possa trabalhar de uma forma gradual para expandir as capacidades, né? Tem como fazer isso, pessoal, de uma forma que seja saudável. Só que é muito importante que você esteja sob monitoramento e sob orientação, né? Aí entra o médico, o nutricionista, o educador físico, o fisioterapeuta. Eu gosto muito, viu, Arthur, do trabalho do pessoal de fisioterapia, até para estabelecer muitas vezes limites específicos, né? Limites e metas e tendências bem personalizados, específicos para cada paciente. E eu noto que quando a gente faz trabalho combinado, cara, todo mundo junto, o resultado é muito superior. Nem se né? compara. Nem se compara. Nem se compara. Você falou de uma coisa legal, Artuzão. Você falou do cara precisar remediar. E aí eu falo pro pessoal porque que eu sou tão chato com suplementação nutricional. Porque, gente, não existe um ser humano em vida urbana você dizer que é uma vida natural. Não é porque você comeu um pedaço de mato que você está tendo vida natural, não. É porque, Arthur, me diz, como é que vai ter vida natural no centro urbano? Não tem como. O ser humano está fora do seu habitat natural. Todo mundo tem que Há entender muito isso. tempo. O habitat, o modo de vida não é natural, a demanda não é natural. A gente está 8h pouca da noite fazendo uma live, você em Fortaleza, em Salvador, com um monte de dispositivo eletrônico ligado e luzes. Isso não é natural. Então, assim, pessoal, como nossa vida não é natural, nossas demandas não são naturais, e nós estamos com a corda esticada o tempo inteiro, a gente já precisaria de suplementação, mesmo sem nada a mais. Se você, além disso, ainda vai jogar um tipo de exercício numa intensidade extenuante, porra, é porque, sabe, Arthur, eu vejo muito pessoal, às vezes, ficar meio xiita com as coisas e fazer assim, não, mas eu tenho uma alimentação saudável e ela me supre de tudo. Eu falo, não supre não, ô cara pálida. Desculpa, bolhas, mas né? não supre. São as bolhas, né? Infelizmente, né?
pessoal que até está no caminho certo da terapia nutricional, está no caminho certo, mas não consegue dar um passo para trás e enxergar que a suplementação tem o seu lugar. E outras pessoas que fazem suplementação, não enxergam que a manutenção vem da alimentação e a base vem da alimentação. Então, assim, a gente tem que pegar uma visão mais ampla da coisa, né? E saber que cada coisa tem o seu papel. A suplementação é individualizada, a alimentação é individualizada. O que você está falando é fundamental, porque o nosso consumo de substâncias que nós precisamos é super aumentado. Porque quanto mais estresse, mais nós precisamos produzir substâncias para contrapor esse estresse da vida urbana. E para produzir essas substâncias, tipo cortisol, nós precisamos de minerais, de vitaminas, e isso vai ser consumido. A produção enzimática, a produção proteica, então eu vou consumir aminoácidos, eu vou consumir lipídios, eu tenho que ter um aporte de lipídio bom, eu tenho que ter tudo de combustível para eu gerar essas coisas que vão me proporcionar lutar contra esse estresse. Se eu não tiver esse combustível, eu não tenho como equilibrar. E aí vem a gênese das doenças. Perfeito, é isso mesmo, é o desequilíbrio, né? Na hora que eu desarmonizo isso, eu vou começar a ter a gênese das doenças, das piores possíveis. Mas, na verdade, das mais simples até as piores, né? Nessa desarmonia, eu favoreço infecções. E esse sistema de manutenção da saúde que deveria ter sido levantado o tempo inteiro durante a pandemia, quase ninguém falou nisso. E quando a gente tentava falar, a gente era visto como os bestas que estavam falando bobagem. E, na verdade, publicações inumerosíssimas mostram que era um dos elementos mais importantes a ser abordado, né? Então, é mais uma mancada. Você sabe que tem um estudo falando, um estudo bem do começo da pandemia, né? Que assim, o pessoal criticava que a gente fazia, por exemplo, vitamina D. Mas os piores casos da primeira e da segunda onda foram nos pacientes que tinham menor taxa de vitamina D. Né? Isso é inequívoco. Isso está publicado. É inequívoco. Não tem discussão. Né? Não tem Isso é um dado publicado. Porque, pessoal, vocês veem a gente às vezes criticar publicações, porque tem muitas publicações que vão fazer malabarismos para tentar confirmar teorias, confirmar ideias. E aí uma sugestão que eu dou para vocês: quanto mais complexidade estatística tiver uma publicação, pior. Porque ela pode estar te dando bypass ali. Quando a gente fala dessas publicações que o Arthur está comentando, são dados apenas, dados simples. Ó, nesse grupo teve mais, nesse grupo teve menos. A gente não está dizendo que existe uma causalidade direta, mas a gente está dizendo que essa observação foi feita e ela pode significar algo. Como a gente sabe que a vitamina D tem papel importantíssimo no corpo como um todo, no metabolismo todo, mas na imunidade muito, se torna uma questão de simples lógica. Neto? É o que falta, falta para muita gente, né? Falta, e isso é triste, porque assim, às vezes a gente está falando sobre coisas que são óbvias, sabe? Então, a coisa está na tua cara, né? É o corno que vende o sofá. Eu não sei por que a gente está falando aqui, né? É tão óbvio que até, às vezes é até desconfortável a gente estar falando. Cara, é óbvio, né? Mas, irmão, é por isso que eu te falo. Eu tenho uma fala, se vocês procurarem essa live com o Ícaro lá no início da pandemia, vocês vão ver. Que eu falava assim, cara, tudo isso é tão óbvio que eu não acredito que seja erro. Agora, por que está acontecendo, eu não sei. Então, por que o comportamento está sendo esse? Eu não sei, mas eu duvido que seja erro, porque não tem ninguém burro aí. Então, essa é a parte pior, mas que a gente não vai entrar por aí, porque a gente também não tem como confirmar nada. Exato. A única coisa que eu digo é que foram muitas coisas estranhas, muitas coisas bem inexplicáveis, assim, sabe? E que eu fico até hoje querendo saber, poxa, será que alguém alguma hora, Arthur, vai esclarecer, né, o que foi de fato que aconteceu em algumas dessas decisões, em algumas dessas diretrizes bizonhas que qualquer estudante de segundo semestre de medicina saberia que estava errado?
né? Ou como você querer criar uma imunização para um vírus que tem mais de 19 mil variantes. Deixa para lá. Então, voltando, viu, Arthur? Voltando ao nosso tema, você tocou num ponto que é um ponto que me agrada particularmente, que uma vez, uma das pós-graduações que eu fiz, cara, eu me lembro que eu cheguei para uma aula, que o título da aula era o músculo como unidade neuroendócrina. Isso há mais de 10 anos atrás. Cara, aquilo foi maravilhante, porque de fato, o músculo em atividade, ele produz uma quantidade de substâncias enormes, que ajudam nos controles inflamatórios, que são neurotróficas positivas. Então o músculo em atividade, ele melhora o cérebro, a capacidade da transmissão nervosa, né? E nós temos publicações não tão mais recentes, mas dos últimos 5 anos, mostrando que quem trabalha a musculatura pode viver de 8 a 10 anos mais do que quem não trabalha. Então a musculatura como fator de longevidade. Você observa isso também, Arthur? Com certeza, né? Não só de longevidade, mas o contrário também é verdadeiro, né? Porque aquela pessoa que vai envelhecendo, e a grande maioria vai assim, infelizmente, sarcopênica, é aquela pessoa que vai ter um osso ruim, vai ter uma artéria ruim, um coração ruim, um cérebro ruim, vai cair mais, vai ser menos funcional, menos produtivo. Então, além de morrer mais, vai ter uma velhice muito pior, né? E para mim, esse é o ponto fundamental. Porque eu não vejo vantagem da gente estar vivendo 100 anos totalmente acamado, dependente, né? Eu acho que numa situação dessa, a gente tem que pensar um pouco mais se vale a pena estar aqui, né? Então, eu acho que a nossa ideia de longevidade é uma longevidade funcional, acima de tudo. E não existe longevidade funcional, ou seja, a gente ser um idoso funcional, com uma boa memória, com uma boa atividade de relações, de todos os tipos, se a gente não tem uma boa massa muscular. Isso é fundamental e indiscutível, né? E aí entra o nosso papel, né, de tentar modular essas alterações da senescência, né, que são o quê? Quedas hormonais, por exemplo, na mulher pós-menopausa, a gente obrigatoriamente tem que repor esse hormônio para que a mulher seja saudável. No homem, no mesmo jeito. Então, são coisas que são básicas, que ainda são, infelizmente, tabus, mas que o grande cerne da coisa, a gente pode puxar, é muita coisa, mas é restabelecer a função do nosso músculo. E, principalmente, não perder, que é mais interessante ainda, né? Porque é muito mais difícil você ir atrás de músculo do que você manter o que você tem. Então, criar músculo é muito difícil. Então, quanto antes a gente fizer essa regulação hormonal, essa homeostase, a gente deixar tudo bonitinho, melhor, né? E aí que entra o nosso trabalho, né? Junto com a equipe multi, com o educador físico que vai conversar com a gente vai ver qual é a melhor estratégia naquele momento. Se o cara quer expandir, a gente vai fazer um plano para ele expandir, como você falou. Quero correr uma maratona, beleza. Agora a gente não pode, mas a gente vai chegar lá. A gente tem Vamos dar o suporte para isso, né? Para fazer de forma responsável. E a gente tem como fazer isso, né, Adolfo? A gente tem armas de sobra, né, para fazer isso, né? Porra, Arthur, tem, cara. Aí que tá, né? Porque isso às vezes é visto como se fosse uma frescura. Como se a gente estivesse criando complicação e não é. Né? Aí eu vejo a gente falar assim, não, mas eu faço exercícios ao ar livre e isso é muito bom. Eu falo, você corre ali na orla, né, do lado da pista dos carros. Aí você está aspirando ou fumaça de carro ou vapor d'água com sal. Eu não sei qual é a pior parte, né? As duas são ruins e falta às vezes as pessoas sair um pouquinho desse raciocínio simples, dessa percepção simplista e meio romântica, meio apaixonada das coisas, sabe? Olha, o tal, tô falando, quero ser musculoso e saudável, me ajudem.
Cara, você conta com qualquer um dos dois aqui, fica a seu critério. Então, a gente tem ferramenta para tudo, cara. E interessante, viu, o Arthur? Eu tava com uma paciente, não, foi na sexta-feira, justamente comentando isso. Ela tem um resultado fantástico, apenas fazendo a suplementação nutricional simples, ajustando a alimentação, sono e exercício. E as pessoas vivem perguntando para ela se ela está tomando algum esteroide. Uhum. E ela não está. Porque, repare, esteroides são ferramentas de trabalho. Tem situações onde a gente pode precisar deles, especialmente no idoso. Perfeito. Né? Então, por exemplo, eu vejo o pessoal falando mal de oxandrolona. Eu falo, gente, não faz isso não. Quando você precisa, para quem precisa, a coisa é boa. Não, Artuzão. É o que eu te falo. Tudo é recurso. Então, assim, dependendo da situação de sarcopenia que você encontra no seu paciente, você pode lançar mão de um recurso como esse. Como você pode lançar mão... Você sabe que eu não me omito, né? Então, assim, né? A gente pode discordar, né, livremente aqui. Claro! Mas, cara, a Oxa é um recurso que eu não uso, tá? Eu não uso, apesar de ser uma das coisas mais estudadas e publicadas, tá? Porque é um hormônio sintético derivado de DHT que foi feito para isso, para reversão de sarcopenia, mas nós temos sim muito mais efeitos colaterais com ela do que com qualquer outro éster injetável. Então, por escolha própria e de observação, eu prefiro usar qualquer éster injetável do que oxandrolona, que é um derivado de HT alfa-alquilado oral, que tem passagem hepática e tem, inexoravelmente, hepatotoxicidade. A graduação disso vai variar de dose, vai variar de tempo, vai variar de capacidade metabólica, mas eu tenho sim muito problema com Oxa, e mesmo que você teoricamente não veja esse problema, ele está lá. Porque a gente tem um consumo de CYP, a gente tem uma desregulação de função hepática, né, que eu não acho bacana a gente fazer a oxandrolona, e é por isso que eu falo sim mal da oxandrolona, porque nós temos muito mais melhores opções, sabe? Então, assim, um Nebido, outra coisa, é muito melhor. Não tem comparação quando a gente compara efeito colateral. Isso, para quem pode usar. Né? Eu já tive situação que teve que usar Oxa, certo? A meu contragosto, porque o paciente não era só meu, mas tudo bem, porque a pessoa não tinha músculo para fazer injetável. E na época eu não tinha um insight de fazer subcutâneo, que hoje em dia eu faço, né? Na época eu não tinha esse insight. Então acabou fazendo Oxa e deu certo, né? Então, assim, é uma arma, você tem razão que dá para usar se você não tiver nada. Mas eu tenho muito mais coisas muito interessantes para usar, né? Mas é como eu te falo, Artuzão, tudo é recurso. Então, cada circunstância a gente vai ter as opções e vai ter as escolhas. E as nossas experiências vão ser sempre diferentes. Então, para os pacientes que precisam, eu gosto muito de usar ela. E do monitoramento de todas essas funções paralelas, a gente tem como fazer. Eu gostaria de ter o próprio DHT, mas no Brasil a gente não tem. Então, aqui também nós temos esse problema da limitação da oportunidade, né? Porque o DHT a gente conta fora do Brasil em gel, e aqui a gente não tem, né? Então, assim, isso é uma questão de conduta, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem armas para trabalhar, a gente tem diversas armas para trabalhar. Tínhamos até pouco tempo, inclusive, alguns SARMs, que alguns poderiam ser usados, outros não, também depende muito da circunstância, mas que agora, por questões que a gente nem entende direito, começam as proibições, começam as limitações, e eu sempre falo para o pessoal, o ideal é que a gente estude e tente curar as nossas ignorâncias. Essa ideia de ficar proibindo as coisas por não conhecer direito, ou proibir porque estão usando errado, eu falo, tá bom, então você vai proibir bebida alcoólica. Porque não tem nada que se use mais errado e seja simples de comprar do que bebida alcoólica, né? Então, esse é o problema para mim. Quando a gente tem esse comportamento de limitação de oportunidades pelos órgãos públicos, né, que começam a fazer umas proibições que eu fico perguntando, mas qual foi o motivo da proibição? Por que não pode mais comercializar o produto?
se a gente estava usando de uma forma correta, ajudando pessoas, né? Então é isso que eu falo sempre, a gente precisa dessa definição clara de como usar as coisas, a gente precisa dessa definição clara de para que janela de oportunidade, como fazer um monitoramento, né? Então esse é o ponto. Infelizmente a gente não tem liberdade, né, de usar armas super seguras, né, e fantásticas como peptídeos e um pouquinho abaixo os SARMs, né? Então assim, né, nos Estados Unidos peptídeo é vendido toda esquina, né? Então assim, nível de segurança não podia ser maior. Por que não podemos usar aqui? Porque não é Não tem regulamentado. motivo. Mas eu acho engraçado, porque não tem motivo. Então a gente acaba ficando limitado sem motivo. E com o pior, né, isso cria um mercado paralelo onde as pessoas acabam comprando coisas ruins, porque não conhecem, comprando marcas de quaisquer, porque não tem disponibilidade. Perfeito. E isso sim pode trazer prejuízo. Então eu gosto mais da ideia de tudo estar aberto, informado, né, regulado no sentido técnico. Porque tem gente técnica para regular isso? Tem, Artuzão, tem. Uhum. O problema desses órgãos de regulação, em geral, não é que não tenha gente técnica boa lá, não. Tem muita gente boa. O problema é que muitas vezes o cara que assina o papel, o cara que toma a decisão, ele não é técnico. Ou ele... fala. Você lembra muito melhor que eu que quantas vezes a melatonina foi proibida e liberada. Proibida e liberada. Melatonina, cara. Nossa, pois não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não, e o DHEA, que foi proibido e depois foi liberado com outro nome. É a mesma substância. Bizarro, prasterona. Né? Cara, não faz sentido. Eu não prescrevo com esse nome. Eu me recuso a prescrever com esse nome. Cara, é DHEA. DHEA. Eu me recuso. Não prescrevo com esse nome. Simplesmente... Pois é. É ridículo. É ridículo. A regulação do negócio, ele não pode ter esse nome. Aí você bota outro nome. Então agora pode. Gente, isso é... Eu não sei nem classificar uma merda dessa, Arthur. É bizarro. Sabe? É bizarro. É bizarro. Eu, pelo menos, fico feliz da gente ter voltado a ter o produto. Mas, assim, eu estou mais preocupado com isso. Mas, cara, realmente, não tem lógica. Então, nesse ambiente de falta de lógica, que a gente vive o tempo inteiro, né? A gente tenta fazer esse trabalho de manutenção da musculatura. Se você prescrever um nome bioidêntico, você está contra a regulação. Né? E você está contra o conselho também. Você pode prescrever a molécula, mas você não pode dizer o que é a molécula. Vocês têm noção da distopia cognitiva, né? Da dissonância cognitiva, na verdade, que a gente está, né? Assim, para quem tem um mínimo de saber de lógica, assim, não tem o menor cabimento, cara. Eu fico muito irritado, porque eu gosto muito de fazer as coisas conforme a semântica, a nomenclatura, definição. Então, assim, eu não posso dizer o que a coisa é e prescrever o que a coisa é. Eu posso prescrever a coisa, mas eu não posso dizer o que a coisa é. Cara, isso é completamente bizarro, né? Isso é completamente contraproducente, cara. Isso, inclusive, induz ao erro. Faz as pessoas, às vezes, pensarem, por exemplo, que testosterona é tudo testosterona. Isso aí é outra coisa. Que estradiol é tudo estradiol. Ou que progesterona, principalmente, é tudo progesterona. Que é um hormônio específico que a gente depende muito dele para reposição e muitas vezes dá cada cagada gigante justamente por usarem o sal errado. Então você vê, é interessante isso. A gente tem um ambiente onde, por uma questão de regulação em tese para evitar problema, você cria mais problema. Então, eu não gosto, cara, eu nunca gosto das coisas impostas onde você caberia e precisaria de uma explicação clara. Sabe? Por falta da explicação clara, você tem os usos ou ausência de usos de formas muito taxativas, por exemplo. Então, assim, eu gosto que o pessoal tenha esse entendimento profundo, o mais profundo possível, para perceber quando uma coisa pode ser boa ou ruim,
quando é recurso, quando não é, que opções a gente tem, né? E como escolher essas opções. Isso eu estou falando primeiro de nós, profissionais. E logo depois, a população que vai ter acesso a essas coisas. Porque é engraçado, Arthur, quantas vezes a gente vê pessoas... Não, eu estou usando tal coisa que eu vi o doutor falando de tal, falou que não tinha problema não. E esse não tinha problema não, em geral, é cada rabo gigante, né, que a gente vê se concretizar. O pior de tudo, Adolfo, é quando a pessoa que fala isso é profissional de saúde, que está prescrevendo ou recomendando baseado de olheirada. De orelhada. Não tem por que estudar, não tem por que ler. Se o doutor fulano de tal falou que é bom, vamos passar para frente isso aí. Cara, isso Arthur, quando eu estou dando aula, eu falo para os meninos assim, olha, quem assina a sua prescrição são vocês. Se vocês fizerem besteira, não adianta dizer aprendi com o doutor falando de tal, não. Porque a assinatura é sua, né? Então o pessoal tem que lembrar disso, a responsabilidade é de quem assina, não é de qualquer outra pessoa, não. Exato. Mas, cara, olha, estamos chegando no final já. Passou muito rápido hoje. Pois é, cara. Muita polêmica, né? Muita polêmica. Hoje foi a live dos mamilos. Os mamilos são polêmicos. Cara, mas olha, faça suas considerações finais, Artuzão, para eu fazer a minha e a gente fechar hoje, cara. Cara, te agradecer, né, cara? É sempre muito bom, é um aprendizado, né? Falar com alguém como você, né? E até bom para nossa psique, né? A gente conversar dessa forma, porque não, graças a Deus a gente tem essa possibilidade de conversar. Você está em Salvador, em Fortaleza, né? Então, assim, há 20 anos atrás a gente não teria essa possibilidade, né? Então, agora a gente pode sim aproximar mais as pessoas que não só têm a mesma visão, assim, claro que a gente tem condutas diferentes e tudo bem, porque a gente evolui nessa coisa de confrontar condutas, é onde a gente evolui, né? Mas eu sou, às vezes, muito impetuoso defendendo minhas coisas, mas enfim, é um dos grandes... Isso é bom! É um dos muitos defeitos meus, né? Mas... Não, isso é bom, cara. mas assim, a gente vai sempre crescendo no enfrentamento, né, de conceitos, de condutas, né? A gente vai agregando, né, se questionando, mas muito mais do que isso, né, da gente ter essa mesma visão, a gente tem o caminho do bem, né? Digamos assim, o caminho de querer ajudar, de querer passar a informação correta, e ter a humildade, né, de reconhecer que estava errado quando está errado, ter humildade intelectual, sempre querer ir atrás da melhor evidência. Eu defendo a minha coisa com o que eu sei, mas se você me mostrar uma coisa melhor, eu volto atrás, sem problema algum, porque o que interessa para mim é a verdade, não é eu estar certo, né? No professor Olavo, mas é isso, cara, te agradecer, e daqui a pouco a gente marca outra aí pra gente... Daqui para 15 dias, vamos pensar o tema. A gente desopinar, né? De novo. Mas, Artuzão, eu te agradeço também e te digo a mesma coisa, irmão. Toda vez que a gente tem a oportunidade de conversar, é aprendizado dos dois lados. E você vê, quando a gente tem condutas divergentes, é bom. Porque na hora que você me diz a sua e eu te digo a minha, ambos começam a refletir. Isso é natural. Isso é inteligência, cara. Ambos começam a refletir. Poxa, se um cara como Arthur faz assim, então eu tenho que reavaliar a minha. Você pode pensar, poxa, se um cara como Adolfo faz assim, então eu tenho que reavaliar a minha. Isso é bom, porque a gente vai ou confirmar ou não o que a gente já acredita, mas a gente vai necessariamente revisar tudo. Isso é sempre positivo. Então, cara, a gente está aprendendo o tempo inteiro. E como você falou, o que importa não é estar certo. O que importa é chegar mais perto que seja verdadeiro. E com a intenção de que, Arthur, nossa intenção é ajudar as pessoas. Então, já que nossa intenção é essa, é uma intenção positiva, não tem como dar ruim, né? A gente vai estar constantemente reformando conduta. Então você vê, cara, eu outro dia estava pegando uma prescrição minha de quase 20 anos atrás. Cara, eu dei tanta risada sozinho, bicho, porque eu olhava para aquela prescrição e fazia, bicho, como eu não sabia nada. Aí,
encontro uma prescrição minha de 4 anos atrás. E tem a mesma sensação. Então, observe, a Também. gente vai ficando menos... Não Também. é? A gente vai andando e vai ficando menos bocó. Eu falo sempre pro pessoal, a única hora que eu tenho certeza que eu fiquei menos burro é quando alguém me convence que eu estava errado. Perfeito. Não é? Então é um Perfeito. momento muito valioso e eu acho que a gente precisa mesmo, sempre estar fazendo isso, cara. E quando tiver divergência, a gente fala, eu falo, você fala, a gente dá nossas ideias e é assim que é bom. Então é fantástico, isso, só te agradeço. Se a gente falar sempre a mesma coisa, a gente não vai agregar nada, né? E não vai se forçar, tu, a estar revendo. É outra coisa que eu falo sempre para os meninos. Ó, quando você tiver com muita certeza que você sabe uma coisa, pare e revisa tudo, que provavelmente está fazendo alguma merda. Sabe? Porque quando você está com muita certeza que está tudo perfeito, pare e revisa, que tem algum vício aí nesse pensamento, provavelmente. Então, convém, cara, a gente tem que estar sempre revendo conduta, para justamente evoluir e ajudar mais os nossos pacientes. Não é isso mesmo? Perfeito, meu amigo. Beleza. Então, cara, boa noite para você. Mais uma vez, obrigado. Nota 1000. Pessoal, obrigado a vocês que acompanharam a gente aqui até agora.